Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos glorificar o Senhor com mais um maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando hoje em Levítico. Levítico, no seu capítulo 16, versículo 15. Levítico 16, capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-a no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa da impureza dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com ele no meio das suas impurezas. Amém? Glória a Deus. Eu estava em oração e o Senhor falava comigo sobre sacrifício. Aleluia, glória a Deus. O Senhor então me trouxe desta palavra que retrata aqui, aleluia, como era feito a expiação pelo pecado do povo. Quando o povo de Israel pecava, cometia algum tipo de pecado, então era trazido até o sacerdote, era trazido um bode para a oferta pelo pecado do povo. Era trazido um bode, ali eles matavam esse bode e aspergia o sangue, aleluia, desse bode. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das transgressões de todos os seus pecados. Depois imolará o bode ele era imolado, aleluia, o bode da oferta era imolado, e trará o seu sangue, era trazido o sangue dele para dentro do véu, e fará com o seu sangue como se fez o sangue do novilho, aspergirá ele no propiciário e também diante dele. O sangue dele era trazido e era aspergido no propiciário. Aleluia, glória a Deus. E assim era feito essa expiação pelo pecado do povo. Aleluia. E assim o pecado que o povo cometeu, ele era perdoado por Deus. Mas quem fazia isso era o sacerdote. Aleluia, glória a Deus. E eu estava em oração, orando pelos meus filhos, orando pela minha casa. E o Senhor então me trouxe esta palavra, dizendo que nós que oramos, que buscamos a presença do Senhor pela nossa casa, pela nossa família, aleluia, assim nós estamos então fazendo expiação dos pecados dos nossos. Quando nós apresentamos nossos filhos, como nós apresentamos a nossa casa, em oração, nós assim então estamos sendo sacerdote da nossa casa, e nós assim então
estamos fazendo expiação do pecado da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui versículo 16, para entender melhor. 16, versículo 16 do capítulo 16 de Levítico. Assim farei expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Assim nós faremos, aleluia, expiação pelo santuário, por causa da transgressão, aleluia, e de todos os pecados, aleluia. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Aqui também fala da expiação feita pela tenda da congregação. Aleluia. E nós, quando nós estamos orando aí pelo nosso Brasil, pedindo misericórdia, pela nossa cidade, pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, aleluia, nós também estamos agindo como sacerdote, entregando eles no altar do Senhor. Aleluia. Versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de ter feito a expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a congregação de Israel. Nenhum homem. Aí entra quando nós entramos no nosso quarto. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós fechamos a porta e ali, no secreto com o nosso Deus, nós começamos a orar, pedir misericórdia por nós, porque também nós somos pecadores, cometemos pecados, pedimos perdão por nós, aleluia, e pelos da nossa casa, aleluia. Começamos a apresentar nossa casa, nossos filhos, nossos esposos, aleluia, glória a Deus. Começamos a apresentar também aí os da congregação de Israel. Apresentamos os nossos parentes, vizinhos, irmãos, colegas de trabalho, nosso Brasil, a nossa nação, aleluia. Apresentamos ao Senhor. Versículo 17 do capítulo 16 de Levítico. Nenhum homem estará na tenda da congregação. É só eu e Deus no quarto, orando, pedindo misericórdia, chorando na presença do Senhor. Quando ele entrar para fazer a propiação, assim nós estamos fazendo propiação no santuário, até que ele saia, depois de ter feito a expiação por si mesmo. Por isso que eu falei que nós temos que, ao entrar no nosso quarto, fechar a porta, nós devemos ali dar graças ao Senhor. Isso é oração. Dar graças ao Senhor. Começar a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem feito por nós. Aí nós começamos a pedir pelos nossos pecados. Jesus, tem misericórdia. Perdoa os meus pecados, porque eu sou falha, porque eu erro. Começa a apresentar, conta para o Senhor o seu pecado. Fazer a expiação do pecado é contar para Ele. Conta, Jesus, eu pequei nisso, aquilo. Eu fiz isso e aquilo. Começa a pedir perdão, arrependido, coração quebrantado diante do Senhor, no seu quarto de portas fechadas. Aleluia. Depois de ter feito aí a apropriação dos seus pecados, você vai fazer da sua casa, começa a apresentar os pecados dos seus filhos. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa os pecados do meu esposo, perdoa os pecados da minha casa. Vai começar a fazer a apropriação dos pecados da sua casa, da sua família. E assim você vai fazer por toda a congregação de Israel. Você vai começar a orar pelos seus parentes, aleluia, pelos seus vizinhos, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho, pelo seu patrão, pelo seu chefe, pelo seu próximo, pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo. Vai começar a orar.
fazendo propiação do pecado da congregação de Israel. O sacerdote é eu e você. Vamos nos posicionar como sacerdote. Aleluia. Nos posicionar como eles, em oração, em clamor ao Senhor, pedido de misericórdia. Aleluia. Vamos pagar o preço. Eu me lembrei agora, o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar de Jó. Jó, ele fazia apropriação dos pecados dos seus filhos. Seus filhos, eles se reuniam na casa do seu irmão ali, mais velho, reunia ali para banquete. E Jó, então, levantava de madrugada e orava ao Senhor, aos seus filhos. Aleluia. Pedindo misericórdia a Deus aos seus filhos. Se porventura os seus filhos estivessem cometido algum pecado contra Deus, Jó estava ali pagando preço. Aleluia, glória a Deus. Vamos encontrar aqui para nós não falarmos nada de errado. Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beberem com eles. Aleluia. Então Jó tinha 3 filhas, que eu creio que era solteira, que morava dentro da casa com Jó, com seus pais, e os seus irmãos então mais velhos, já casados, se uniam, eram unidos, se reunia na casa um dos outros. Cada dia, cada vez era numa casa de um irmão. Reunia em banquete, em festa. Aleluia. E convidava as três irmãs, 3 filhas de Jó. Aleluia. Para estar com eles. Decorrido o turno, versículo 5 do capítulo 1 de Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó então, aleluia, sacrificava, ele era o sacerdote da casa dele. Ele então pensava: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele então pensava dessa forma, e ali, ele de madrugada, ele oferecia holocaustos ao Senhor, segundo o número dos filhos dele. Aleluia. Ele então oferecia holocausto ao Senhor, fazendo expiação do pecado dos seus filhos. Aleluia. Uma mulher também, aleluia, que se levantou e se posicionou como sacerdote da sua casa. Aleluia. Clamando pela libertação da sua filha, chorando pela libertação da sua filha. Uma mulher que se posicionou como sacerdote da sua casa, fazendo expiação pelo pecado da sua filha. A mulher cananeia, a Bíblia diz que ela era cananeia e que a filha dela estava horrivelmente endemoniada dentro de casa. Aleluia. E que ela então saiu ao encontro de Jesus, foi atrás de Jesus. Aleluia. Clamando Jesus, pedindo para que Jesus tivesse misericórdia da filha dela. Começou a gritar Jesus. Aleluia. Começou a incomodar Jesus com seu grito, seus discípulos, com seu clamor de misericórdia. Ali ela estava clamando ao Senhor, gritando insistentemente para que o Senhor Jesus parasse. Aleluia. Parasse para ela e libertasse a filha dela. Esse clamor, essa insistência
mulher cananeia, era ela fazendo expiação do pecado da filha dela que estava endemoniada. Aleluia, glória a Deus. Ela era ela pagando o preço pela libertação da sua filha. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E para sempre seja louvado e adorado, aleluia. E Jesus então parou para aquela mulher. Os discípulos até queria parar ela, calar ela. Os discípulos chegaram em Jesus e falou: Senhor, despede essa mulher, porque nós não estamos aguentando mais escutar ela gritar, ela chamar, despede ela. E Jesus então parou e disse para ela: não é bom lançar os pães aos cachorrinhos, tirar dos filhos, aleluia, para dar para os cachorrinhos, não é bom. Jesus então falou dessa forma com esta mulher, mas ela continuou insistindo e se humilhando na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, orar e se humilhar na presença do Senhor por um filho, pelo seu esposo, pela sua casa, é fazer expiação dos pecados dos seus. É seus, paga o preço, Deus te deu. Aleluia! Cantará manai. E ela então respondeu ao Senhor: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus achou lindo a fé daquela mulher. Ela não ficou com raiva de Jesus, ela não foi bruta, ela não foi grossa com Jesus, porque Jesus então a chamou de cachorrinha, dizendo: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela não levou isso como desaforo, não ficou nervosa, não ficou com raiva, não. Ela se humilhou pela sua filha, ela se sacrificou pela sua filha e disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se pôs por baixo, aleluia, aramanai. Ela se humilhou, cantará, e ela desceu na presença do Senhor, aleluia, aramanai. E o Senhor então disse: vai, porque a sua fé te salvou, aleluia. Vai, porque a sua filha está curada, está liberta. O Senhor não foi até a casa da cananeia, mas o Senhor liberou uma palavra, aleluia, de salvação e de libertação para a filha daquela mulher. Aleluia, glória a Deus. O Senhor liberou uma palavra de libertação, de salvação para a filha daquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Quando ela chegou em casa, a filha dela já estava curada. A filha dela ficou sã. A filha dela foi liberta. Aleluia, glória a Deus. Para a glória de Deus, a filha dela foi liberta. Eu não vou encontrar aqui agora, para não demorar mais, mas é essa a história. Quando ela voltou para casa, a filha dela estava curada. A filha dela estava liberta. Por quê? Porque ela se sacrificou pela casa dela, pela libertação da casa dela, pela libertação da filha dela. Ela se sacrificou. Aleluia. Ela fez então expiação dos pecados da sua casa, os pecados da sua filha. Aleluia, aramanai. E o maná do céu, o pão quentinho de hoje, é Deus falando para mim, para você: eu sou o sacerdote da minha casa. Você é o sacerdote da sua casa, paga o preço. Entra no quarto, fecha a porta e vai orar. Vai pedir misericórdia pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa. Vai pedir misericórdia por você, vai orar pelo Brasil, vai orar pela sua cidade,
vai orar pelo seu amigo, pelo seu parente, pelos enfermos, vai fazer expiação do pecado do povo. Vai pagar o preço, na onde? No seu quarto de porta fechada, de joelho dobrado diante do seu leito, orando, chorando, se humilhando na presença do Senhor. E Deus, ele vai fazer grandes coisas através do seu sacrifício. Ele vai receber o seu sacrifício, vai chegar diante dele como um cheiro suave, um aroma de cheiro suave que vai agradar o coração de Deus, e agradando o coração de Deus, ele vai te abençoar, vai abençoar sua casa, vai abençoar a cidade, vai abençoar o Brasil, vai abençoar, aleluia, vai perdoar os pecados, vai alcançar vidas, almas vão ser salvas, aleluia, para a glória de Deus. Deus quer salvar, Deus quer perdoar, aleluia, amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.